Este foi o assassinato mais premeditado que eu já vi. Foi brutal. É um tipo de caso com o qual nunca lidamos. Eu sempre me via como um pássaro azul em uma gaiola invisível. E eu senti que o pássaro azul tinha sido liberto. Quando você olha o pano de fundo da história, como ela chegou até aqui, tudo isso começou bem antes da Gypsy poder tomar alguma decisão. Você acha que fui eu? Por que você pensaria que fui eu? Eu sempre amei a minha mãe. A minha mãe e eu somos as melhores amigas. Agora é hora de falar a verdade, querido. Chega de mentiras. Este é o caso do estado do Missouri contra Gypsy Rose Blanchard. Por favor, levante sua mão direita. Você jura ou afirma que o testemunho que dará agora será a verdade absoluta e nada além da verdade? Sim, senhor. Pode dizer o seu nome, por favor? Gypsy Blanchard. E quantos anos você tem? Vou fazer 25, 24. Certo. Como responde a acusação de assassinato de 2º grau? Culpada. Deixei as luvas na porta da frente. A porta faz barulho, então abro o suficiente para passar bem devagar. Eu lhe dou a faca e a fita adesiva quando entrar, querido. Então, nos transtornos factícios existem dois: autoimposto, onde a pessoa com transtorno factício impõe e finge os sintomas a si mesma, né? Então, a pessoa ela coloca em si mesmo todos aqueles sintomas e sinais e enfermidades, enfim. E o transtorno factício imposto ao outro é quando a pessoa que tem um transtorno ela abusa do outro. O outro é a vítima. Geralmente é uma pessoa que depende de quem é o transtornado. Então, acontece muito com crianças e idosos, mas principalmente com crianças, com mães ou pais super protetores que acreditam que estão fazendo o melhor por seus filhos. E por que a gente escolheu esse caso? Ao procurar casos de transtorno factício, a gente viu que existe a série The Act, onde lá fala sobre a Gypsy Rose Blanchard, que é uma menina que ela é vítima da sua mãe que tem transtorno factício imposto ao outro. E a mãe dela dizia que ela tinha várias coisas. Segundo um estudioso do caso, diz que Gypsy nasceu no dia 27 de julho de 1991 em Longford Parish, localizado no estado de Louisiana. Ela tinha 23 anos na época do crime, quando foi presa pelo assassinato de sua mãe, e disse à polícia que tinha 19 anos, pois ela não sabia a própria idade, já que sua mãe Didi mentia sua idade para ela, ou seja, a mãe dela sempre mentia, e mentia a idade para que ela entendesse que ela sempre seria dependente de sua mãe, né, independente da idade. Então a mãe sempre colocava essa idade para baixo, para que ela não percebesse que ela poderia em algum momento ser independente. Então, The Act é a história verídica da Gypsy Rose Blanchard, que é uma menina que ela vivia com a mãe dela, a Didi, que é a personagem que sofre do transtorno, né? Bom, conta a história da luta de uma adolescente pela independência dela, porque a Gypsy ela vivia confinada numa cadeira de rodas, né? Na ilusão de que ela tinha cerca de 4 anos a menos do que ela realmente tinha. E a mãe dela, como ela mesma se refere, a Gypsy, né? Que a pobrezinha tem a mente de uma criança de 7 anos, sendo que na verdade não tinha, né? Ela era alimentada por tubos, religiosamente medicada a cada hora. E tudo era realizado pela mãe dela, né? Que era super protetora. Só que, claro, aos olhos dos vizinhos, elas eram uma dupla inocente, perfeita, família incrível da mãe que super cuida da filha incapaz. Didi engravidou de Gypsy quando estavam namorando e logo se casaram, ambos ainda adolescentes. Rod, pai de Gypsy, relata que durante o casamento, Didi apresentava comportamentos estranhos. Gostava de coisas sombrias, falava sobre bruxaria e tinha uma tarântula. O casamento não durou muito tempo. O pai de Gypsy não teve muito contato com sua filha, apenas por telefone. E após o furacão Katrina, Claudine e sua filha Gypsy foram morar nas montanhas, em Missouri, longe da família, onde todos pensavam que elas tinham ido atrás de uma vida melhor.
No documentário aparecem fotos de Gypsy quando bebê e também um vídeo quando ela está fazendo 1 aninho. No vídeo observa-se que Gypsy segurava sua mamadeira, obedece e executa comandos básicos. Por exemplo, ela aponta para a cabeça com o dedo quando é perguntado: onde fica tua cabeça? Mostra com os dedos que está fazendo 1 aninho. Observa-se também que apresenta movimentos normais nos membros inferiores. O pai de Gypsy relata que Didi dizia que a filha tinha vários problemas e aos 3 meses de idade estava com apneia do sono. Os históricos médicos mostram que Didi levou Gypsy aos hospitais mais de 100 vezes entre 2005 e 2014, trocando de médico constantemente. Ao procurar um neurologista, o mesmo suspeitou do comportamento de Didi, pois ela apresentava muitas informações controversas sobre o diagnóstico da filha. No documentário, o médico relata que Gypsy não apresentava distrofia muscular em membros inferiores, apresentando músculos bem desenvolvidos, e isso não ocorre em uma pessoa que não caminha durante 9 anos. Apesar das anotações no prontuário, não denunciou o caso, pois na época era um caso público, conhecido da comunidade e que mobilizava muitas pessoas. Didi sofria de transtorno factício imposto a outro, que ela é uma forma rara, mais grave, de maus tratos causado pelo cuidador, que induz sinais e sintomas de doença na outra pessoa. A Didi, ela vivia integralmente para Gypsy. Desde pequena, ela dizia que a Gypsy apresentava doenças gravíssimas. Desde a época que a Gypsy era um bebê, ela passou um tempo no UTI neonatal e teve leucemia, que essa é a única doença que realmente o pai dela confirmou que lembra que ela teve. Quando ela era bebê, ela teve leucemia. Mas a Didi não enganava somente as pessoas em volta, né? A Gypsy realmente acreditava que ela estava doente. E conforme ela vai crescendo, ela vai em busca da independência dela, né? E descobre que ela não tem doença nenhuma, que ela pode andar normalmente. Andar, ela descobre isso bem antes, né? A primeira coisa que ela descobre, que ela realmente tem certeza que ela pode fazer, é andar. Porque de noite ela levanta da cama e descobre que tranquilo, que ela consegue andar normalmente. Daí no decorrer da história, ela vai roubando o dinheiro da mãe dela aos poucos e junta bastante. Daí ela compra um notebook, começa a entrar em redes sociais de relacionamento e conhece um menino, que também conta que ele tem autismo, dupla personalidade. Só que dupla personalidade ele acredita que ele tem, ele nunca foi diagnosticado. Mas enfim, eles começam a querer ficar junto, eles armam planos pra Didi gostar dele, pra eles se conhecerem, porque ela não pode dizer que conheceu ele na internet, já que a mãe dela não sabe que ela tem um notebook, e nem deixaria ela ter um notebook. Então ela não tem como contar pra ela como conheceu ele, porque a mãe dela tá sempre com ela o tempo inteiro. Então não teria como ela ter conhecido ele em outro lugar. Então eles planejam deles se conhecerem num shopping, só que a mãe dela não gosta dele, acha ele horrível, acha ele estranho, fica falando que cara estranho, não sei o que, toda aproximação que ele faz ela acha estranho, até que elas vão embora e não dá certo, e eles não conseguem apresentar um ao outro e fazer com que a Didi goste do namorado da Gypsy. Então a Didi, ela em diversos momentos ela demonstra se encaixar perfeitamente nos critérios diagnósticos para transtorno factício imposto a outro do DSM-5. Vou citar alguns exemplos que fica bem claro isso, que um deles ela tem uma cena, e várias cenas na verdade que a gente pode identificar isso, que ela faz a filha dela usar um tubo pra comer, né? Até elas compram uma pizza em um determinado momento e ela coloca a pizza com leite, bate pra botar no tubo, já que a Gypsy não podia comer comida via oral. Faz ela tomar diversos remédios. Tem uma cena em que ela dopa a Gypsy com remédios pra dormir, pra ela parecer mais calma e mais como uma criança de 7 anos, pra ela poder se encontrar com a conselheira tutelar que apareceu na casa delas. E também foi constatado que os remédios que a Didi dava pra Gypsy induziam a maioria dos sintomas que os médicos achavam que estavam tratando. Um outro exemplo é a cena em que a Didi e a Gypsy vão conhecer os vizinhos delas, logo que elas chegam no bairro delas ali. E a Didi conta que a filha dela sofre de diversas doenças e que é muito difícil cuidar dela com todas essas doenças e até no final da cena ela sai correndo porque ela viu que a Gypsy estava com uma lata de refrigerante. Segundo ela, a Gypsy é alérgica a açúcar, só que a Gypsy não lembra de nunca ter tido nenhuma crise, mas a mãe dela diz pra ela que ela já teve diversas crises alérgicas devido ao açúcar, mas ela não lembra de nenhuma delas. E ainda outro exemplo é que mesmo em casa com a Gypsy, ela é alimentada por tubos e ela é tratada como uma pessoa muito doente. Ela demonstra real preocupação de que ela tome os remédios certinho, ela cuida do armário de remédios meticulosamente, medica a Gypsy de hora em hora. Então assim, ela realmente
não é só para as pessoas acreditarem, ela realmente faz de tudo, cuida da filha dela como se realmente ela fosse doente, faz de tudo que ela precisaria fazer para uma pessoa realmente muito doente. O que indica que ela não faz isso só pra na frente das pessoas, né? Ela faz até quando não tem ninguém olhando. DSM-5, o primeiro critério para transtorno factício imposto a outro é de que esse outro falsifique sinais, sintomas físicos ou psicológicos, induza lesão ou uma doença a outro. No trecho do vídeo que nós tiramos do documentário, demonstra que a mãe da Gypsy, por inúmeras vezes, falsificou esses sintomas físicos, falsificou sintomas psicológicos, ela induziu lesão na filha, até induziu lesões que ajudassem ela a criar esses sintomas na filha. Eu sabia que eu era diferente, que a minha vida era diferente das outras crianças, mas as pessoas nos achavam a família de mãe e filha mais doce de todas. As melhores pessoas do mundo. Que doenças a sua mãe dizia que você tinha? Asma, epilepsia, problemas de audição, visão, me alimentava com um tubo, era paralisada da cintura para baixo, lerda com um retardo mental, além de outras coisas que eu nem me lembro. Diagnósticos informados por Didi aos médicos: epilepsia, problemas visuais, auditivos, estomacais, pulmonares e cardíacos, asma severa, apneia do sono, leucemia. Armário de remédios de Didi. Toda essa falsificação que a mãe da Gypsy fez levou a filha de fato a acreditar que ela sentia e que ela tinha todas essas doenças que a mãe falava. Tem uma parte do documentário onde a Gypsy fala que ela nem precisava estar acordada para que a mãe colocasse algo no seu corpo. E isso nos faz pensar que era a forma da Gypsy colocar medicamentos na filha que induzissem esses sintomas sem que a filha soubesse. E assim continuar a filha tendo a fé cega que normalmente uma criança tem com os pais. Então a Gypsy relata que ela tinha essa fé cega na mãe dela. Históricos médicos revelam que Didi levou Gypsy a hospitais mais de 100 vezes entre 2005 e 2014. Outro critério diagnóstico do DSM-5 é o indivíduo apresentar o outro a terceiros como doente, incapacitado ou lesionado. Históricos médicos comprovam que a Didi levou a Gypsy mais de 100 vezes ao hospital entre 2005 e 2014. E durante essas consultas, quem sempre falava era a mãe. No caso, a Gypsy sempre ficava intertida brincando com uma boneca ou com um urso de pelúcia, amando da própria Didi. De acordo com as orientações que ela recebia da mãe, caso o médico viesse examinar ela deveria permanecer na cadeira, ficar calma, continuar brincando com a boneca ou com o urso que estivesse com ela e não mexer as pernas. Outro critério diagnóstico presente no DSM-5 é o comportamento fraudulento é evidente até mesmo na ausência de recompensas externas óbvias. Isso fazia com que a Didi fizesse com que a Gypsy agisse dessa forma até mesmo quando ninguém estivesse vendo ou observando. Então, ela fazia com que a Gypsy acreditasse que aquela era a condição dela, para que de certa forma ela não fosse desmascarada ou que a verdade viesse à tona. Então, ela fazia com que a Gypsy tivesse aquele comportamento infantil, mesmo sem ninguém observando, porque dessa forma esse comportamento fraudulento não fosse descoberto. Além da questão do comportamento, também a Didi passava os medicamentos, né? Ela então passava os remédios para que a Gypsy tomasse, mesmo sem ninguém estar observando ou presente ali na mesma sala ou no mesmo ambiente. Segundo as palavras da própria Gypsy, eu tinha uma fé cega que minha mãe sabia de tudo. Então ela acreditava que realmente a mãe dela estivesse fazendo o que era correto e ela não tinha outro ponto para duvidar da forma que a mãe dela estava agindo naquele momento. Se nós fôssemos ao médico, era ela que conversava. Eu sempre ficava com um bicho de pelúcia ou uma Barbie. Ela me falava para brincar com a Barbie e... se o médico viesse me examinar,
Eu tinha de ficar na cadeira, ficar calma, brincar com a boneca e não mexer as minhas pernas. A série e o documentário conseguiram imergir os que assistem para dentro de um ambiente patológico, em que as consequências se construíram com o passar do tempo. O documentário já no início revela que Gypsy, na verdade, não tem nenhum problema de saúde e é capaz de se virar sozinha, ao contrário do que a mãe diz. Aos poucos, a jovem passa a fazer perguntas sobre sua mãe e a si mesma sobre suas capacidades e doenças. Um sentimento de medo e desconfiança é sempre possível de estar passando para quem está assistindo. A duplicidade de interpretação de Gypsy e as aparentes boas intenções de Didi pode ser traduzida em uma raiva ou em um sentimento de injustiça para o espectador por assistir de fora na relação das duas. Dessa forma consegue-se entender a fragilidade da inocência dentre as diversas perversões que sua mãe consolidava na filha. Um olhar maníaco que instantaneamente se projeta dos olhos da mãe na série mostra com precisão do que se trata, de uma vontade de controle profunda, talvez até primitiva. O controle, desde os primeiros momentos da infância, impossibilita um conhecimento real da gravidade do que nos acontece por parte do Gypsy. A história de Gypsy é um exemplo de abuso físico, psicológico e de manipulação por parte da mãe, mas principalmente e tristemente de má sorte. Todas as vezes que Gypsy tentou fazer algo para demonstrar que estava em perigo e que sua mãe era um terror em pessoa, ela passou despercebida pelas autoridades. Em grande parte por um preparo prévio de sua mãe, que conseguiu um documento com os advogados, que em teoria comprovava que ela era incapacitada e que precisava de Didi. Os médicos que poderiam ter se certificado de seu estado de Munchausen não conseguiram nada. Gypsy era refém da obscuridade da mãe durante toda a sua vida e cumpre hoje pena pela consequência de seus atos. Sendo Gypsy, em boa parte excluída ou controlada quando estava em público, é tentador dizer que ela é um dos exemplos mais sólidos das causas que o abuso infantil pode fazer. Ela parece se manter bem mentalmente no documentário, muito provavelmente por boas medidas preventivas dos profissionais de psicologia e de muitas construções fantasiosas que a mente dela se carregou de criar para achar um sentido em tudo aquilo que aconteceu. Por fim, nas palavras de Gypsy Rogan: Eu sempre me via como um pássaro azul em uma gaiola invisível. E eu senti que o pássaro azul tinha sido liberto.